Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre variedades linguísticas. O que é isso? Como vocês podem ver pela ilustração aqui, variedade linguística tem a ver com as várias possibilidades de se falar uma mesma língua. Como assim, uma mesma língua? Por exemplo, no Brasil a gente tem como língua oficial o português. Mas esse português ele é falado de diferentes formas, em diferentes regiões, por diferentes grupos sociais, por diferentes grupos de faixa etária, grupos de profissões e por aí vai. Então, cada um desses grupos, às vezes, tem algumas particularidades. E isso se enquadra dentro do conceito de variedades linguísticas. Então, são basicamente 4 tipos de variações linguísticas que nós vamos ver. Primeiro, vamos entender o conceito de variação ou de variedade linguística. Coloquei aqui, variações linguísticas são diferentes modos de se usar a língua, por meio dos quais é possível expressar-se, levando-se em conta a escolha das palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. São 4 tipos, como eu disse. A primeira é a variação histórica, a segunda é a variação regional, a variação social e ainda a variação situacional. Pelos próprios nomes já dá pra gente ter uma noçãozinha aí do que é cada um, mas vamos ver detalhadamente. Começando pela variação histórica. Como o nome dela já sugere, ela se refere àquelas mudanças que foram ocorrendo na língua com o passar do tempo. Como você sabe, as línguas vão se modificando com o passar do tempo porque nós, falantes, vamos modificando os significados das palavras, vamos deixando de usar algumas palavras, vamos acrescentando outras palavras, vamos mudando as formas de escrever as palavras. E isso não acontece do dia para a noite, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, essa expressãozinha bem aqui, que você já deve ter visto aí em alguma novela ou filme, vossa mercê. Antigamente era assim que se utilizava, mas hoje a gente utiliza apenas você. Farmácia, ó, que era escrito com PH. E aí agora o som era F, né? Então agora ficou somente o F. E, consequência, uma mudança não tão distante da realidade, ó, que perdeu o trema. Todas as palavras que tinham trema, hoje em dia já não tem mais esse sinalzinho, tá? Em cima do U. E aqui eu tenho uma placa bem antiga, onde vocês podem ver como essas palavras sofreram alterações. Proibido tinha um H bem aqui, colocar com 2 L's, anúncio com 2 N's, tá? E desta ordem, ó, como é que era? O D com apóstrofo e esta. Então essa variação histórica vai mudando a forma de se escrever e de se falar com o decorrer do tempo. Segundo caso, variação regional. Como o nome já está dizendo, são variações geográficas. Ou seja, elas vão tratar da diferença de linguagem em cada região. Às vezes é por região, às vezes é por estado, por cidade, tá? Isso aí vai depender. Por exemplo, tem aqui, ó. Aqui no Maranhão a gente costuma chamar de beiju, mas em outros estados a gente vê por aí tapioca. O mesmo acontece com açaí e juçara. Essa frutinha bem aqui tem um monte de nome dentro do Brasil. Eu coloquei aqui 4, ó. Tanja é a mesma tangerina, é a mesma mexerica e é a mesma bergamota. Isso dependendo de cada região que você esteja, ela vai receber um desses nomes. E a nossa macaxeira, que também é chamada por aí de aipim. Aí eu coloquei bem aqui uma charge sobre o gaúcho e o mineiro. Esse aqui é o gaúcho. O que ele disse? Na minha terra só tem macho. E aí o mineiro diz assim: olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea, e nós tá achando é bom demais. Então aqui só uma brincadeirinha, mas você já percebe as diferenças na linguagem, não só nos sotaques, né? Mas também na algumas palavrinhas, ó. Olha, é bom demais. Não que se escreva assim, mas se fala assim na prática. Variação social. São as diferenças de acordo com o grupo social do falante. E aqui também entram as gírias e os jargões. Olha só um exemplo bem aqui. E aí, mano, beleza? Tranquilo, irmão. Vamos descer pra praia? Já é.
Então aqui você percebe que está cheinho de quê? De gírias. Então isso daqui, a gente já percebe que é um diálogo entre duas pessoas que compreendem os significados dessas gírias e as utilizam. Geralmente, né, mais jovens. Aqui eu tenho um poema do Oswald de Andrade chamado Vício na Fala, onde ele vai retratar a questão dos grupos sociais. Olha só, para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Essa variação social depende do grupo social, do nível de escolarização da pessoa. Então a gente também tem que entender, né, esses lados. Às vezes a pessoa que fala mil ao invés de milho, ela não teve esse acesso à educação que a gente tem, né? Então vamos ter essa noção. E aqui a variação situacional, que é aquela que todos nós devemos dominar, porque elas são variações estilísticas, remetem ao contexto e que exige a adaptação da fala ou ao estilo da fala. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, que vocês já sabem também o que é isso. Adequação à norma padrão ou a despreocupação com o seu uso. Como assim? Aqui a gente tem o mesmo personagem, ó, em duas situações. Aqui você percebe que ele está numa situação de trabalho, né? Ele é um advogado. E aqui ele está com os amigos, tomando aqui um suco, alguma coisa. Então, uma situação formal aqui e aqui uma situação informal. Então, para isso, ele vai adequar a linguagem dele nos dois casos. No primeiro caso, ele está falando aqui, ó, senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecidos por todos. Bem formal. E aqui assim, ó, caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Então aqui ele já usou linguagem mais informal porque a situação é informal. Enquanto que aqui ele não poderia fazer isso porque ele está dentro do ambiente dele de trabalho. E aí ele precisa, né, seguir a formalidade que o momento pede. Então a língua também acompanha. Alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha com fotos, né, de como é que era escrito teatro e farmácia, como eu já mostrei no exemplo para vocês. Então, esse é um exemplo de variação histórica. Já se mudou as formas de escreverem essas duas palavras. Aqui é a variação regional. Quem que nunca viu, né, um meme aqui com esse pão, que ele tem vários nomes, dependendo da região. Pode ser chamado de diversas formas. Aqui no Maranhão a gente chama de pão massa grossa, né? Esse aqui. Mas em outros lugares, olhem só os nomes que ele pode ter. Então vai depender de onde você esteja para poder saber como chamar. E aqui, ó, algumas expressões bem maranhenses. Massa, ralado, né? Éguas, vambora, cuida, por aí vai. Variação social. Olha só esse caso. Um médico, né, e um paciente que já preocupado, enquanto o médico está lendo o resultado do exame, e aí ele diz: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Pela cara dele não entendeu nada, né? Então ele é que ele diz: meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Aí já muda bem aqui no final. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, aqui ele usa uma linguagem totalmente técnica, que o paciente não tem como entender, porque ele não conhece esses termos técnicos. Mas quando ele diz que é só um furúnculo, todo mundo sabe o que é, todo mundo entende. Então, precisa haver uma adequação nessa linguagem, para que ele atenda ao paciente dele. Variação situacional, que vai depender, né, da situação. Usar essas gírias aqui, ó, eu não posso usar em qualquer lugar, porque nem todo mundo vai entender. Então, eu devo saber adequar às situações. Aí é importante a gente falar de um termo chamado preconceito linguístico. Por quê? O preconceito linguístico se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras. Ou seja, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os melhores. O preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução, no campo linguístico, de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais.
Então, com certeza você já deve ter visto alguém falando mal do modo como a outra pessoa fala, porque falou alguma coisa errada, de acordo com a gramática, ou o mesmo jeito de falar. Isso inclui sotaques, inclui palavras específicas de cada região. O nome disso é preconceito linguístico. Ou seja, o meu modo de falar, eu não devo achar que ele é o único jeito correto. Eu devo respeitar as outras maneiras que as outras pessoas têm de falar, desde que a gente consiga se entender. É claro que na escrita, todo mundo precisa seguir a norma padrão da língua portuguesa, porque senão ninguém se entenderia mesmo. Mas na fala, que é uma coisa mais rápida do dia a dia, a gente tem N formas de falar. E aí, dependendo da situação, dependendo do contexto geral, né? Da formação de cada um e etc. Então, esse aqui é um caso, de preconceito linguístico. Olha só o que esse médico aqui postou. Na época foi grande polêmica nas redes sociais. Ele atendeu alguém que utilizava esses termos bem aqui, E aí, o que ele escreveu e postou? Não existe pneumonia e nem raio-x. Era assim que a pessoa falava. Mas ele não conseguia entender que aqui era pneumonia e aqui era raio-x. Então ele, como médico, deveria ter adequado a situação, ter relevado isso, porque com certeza a pessoa que falou com ele não teve o mesmo acesso à educação que ele teve. Então a gente tem que respeitar. Aí eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que fala justamente sobre essa questão de linguagem, preconceito linguístico, etc. Observem. E hoje eu não vou fazer um poema meu. Eu quero declamar um poema de um poeta popular chamado Zé da Luz, que foi o primeiro poema que eu declamei na minha vida. Fala de amor. Fala de amor e fala também de resistência. Porque uma vez disseram para Zé da Luz que ele não podia falar de amor através de sua poesia, por ser uma poesia muito simples, por ele não ter um português sofisticado, um português bem dizido. E Zé da Luz fez um poema que se chama Ai se cesse. Diz assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, e se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca eu puxasse, tá vendo que nós dois ficasse, tá vendo que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Viva o amor, meu povo. Viva a poesia popular brasileira. Preconceito linguístico, né? Disseram para Zé da Luz que ele não podia fazer poesia usando sua linguagem simples, e aí ele provou para todo mundo que pode sim. E muito boa, por sinal. Então agora é a sua vez. Quero que você deixe aqui embaixo comentando o que você entendeu sobre a aula de hoje, tá bom? Vamos lá, pequeno e pequena.